falando com aquele famoso hino nacional com o pronome neutro, ou seja, é completamente bizarro. Além da pauta moral, tem também a pauta de segurança pública. Sim. Que eu noto que é uma coisa que pega muito a periferia e pega muito, sobretudo, os negros, né? Que a galera acha que esse discurso do PSOL de que negro de que bandido é uma vítima da sociedade, que os negros viram bandidos, né? Segundo esse pessoal da esquerda, porque não tiveram oportunidades, eles acham que esse é um discurso que vai atrair os negros. Muito pelo contrário. Sim. Esse é um discurso que atrai cada vez mais pessoas brancas e ricas. Né? Sim. A gente nota por exemplo, o Guilherme Boulos ele vai ganhar do Ricardo Nunes, são apenas 3 distritos eleitorais. Né? E são nos distritos eleitorais mais ricos da cidade de São Paulo. Onde ele vai perder? Em todas as periferias. Então, esse discurso de dizer que bandido é vítima da sociedade agrada a moça rica, se for no Rio de Janeiro, no Leblon, ou se for aqui em São Paulo, na região de Pinheiros, que é de esquerda, né? Que foi o pessoal que votou no Haddad contra o Tarcísio, que votou no Haddad contra o Bolsonaro, que votou no Boulos contra o Ricardo Nunes. Esse pessoal cai nesse papinho de que bandido é vítima da sociedade. Quando você vai pra periferia, quando você vai pra Capão Redondo, quando você vai pra Grajaú, quando você vai pro extremo da Zona Leste, a galera quer bandido preso. A galera gosta de polícia militar. A galera sabe que preto não é bandido. A galera sabe que pobre não é bandido e tem raiva de bandido. Né? Imagina você é um trabalhador ali que trabalha de Uber, que trabalha de 99, que trabalha de iFood, o cara vai lá, pega o seu celular. Você quer que aquele cara, no mínimo, seja preso. Vou colocar assim pra não atrapalhar seu canal. Você quer que esse cara seja, no mínimo, preso. Imagina você liga a televisão, tá lá um político com quase 1 milhão de votos, que é o caso do Guilherme Boulos, dizendo que no seu assalto há sim uma vítima. Só que a vítima não é você. A vítima é aquele bandido porque não teve oportunidades na vida, pelo amor de Deus. Então esse cara não consegue se sentir representado por esse pessoal. Quem gosta de passar pano pra esse discursinho de que bandido é vítima da sociedade é a moça que, se é assaltada no meio da rua, e ela também é assaltada na Avenida Paulista, na Oscar Freire, ela em 10 minutos entra numa loja e compra um outro iPhone de tantos milhares de reais. Sim. Né? Agora aquele cara, às vezes, tá parcelando esse celular, que foi roubado, o pobre que foi roubado, o cara que é motoboy, etc., tá pagando parcelado esse celular, é roubado, tem que ficar alguns meses sem trabalhar porque não consegue comprar um novo celular, ainda compra outro celular, às vezes pedindo dinheiro para outras pessoas, pegando empréstimo com outras pessoas, ainda pagando a parcela daquele assalto. Esse cara quer que bandido, assim, fique bastante tempo na cadeia, para dizer o mínimo. É a grande coisa que me causa revolta quando se fala em segurança pública e violência no Brasil, é que parece que o mais afetado com a violência não é o pobre. É o mais vulnerável, é o cara que não vai ter o carro blindado, é o cara que não vai ter um condomínio com segurança. E quando, por exemplo, ele não é assaltado, ele não é vítima de uma bala perdida ou coisa do tipo, ele, sei lá, a pessoa tem um parente, um primo, que ele acaba entrando assediado pelo tráfico e coisa do tipo. Então essa ideia de que, que o pessoal gosta de fazer de que a polícia mata negros, a polícia mata pobres, tira um dado da realidade que muitas vezes, cara, o traficante, o algoz, ele tem características da vítima. É problemático falar isso, porque também tem uns imbecis de extrema direita que quer usar a estatística como quer pra falar coisa racista, dizer que negros matam mais, não sei o que, não é isso. Mas é assim, pela inoperância do Estado, o pobre é o que mais sofre e não se fala isso, cara. Não se fala. Se fala só do lado de, tipo assim, a polícia mata negros. Mas não olha do lado de que sim, o pobre é vítima assim, da violência policial, de exageros, mas ele é muito mais vítima do crime do que a pessoa que é privilegiada. Exatamente, né? Evidentemente que a polícia, seja do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, evidentemente que as polícias, no geral, militares, polícia civil, tem defeitos. Né? Em qualquer profissão a gente tem políticos ruins, tem humoristas que são ruins, tem entrevistadores que são ruins, tem produtores de podcasts que são ruins e tem policiais ruins também. Sim. O que a gente tem que fazer é separar o joio do trigo, né? Pegar esse policial ruim e afastar, se ele cometer um crime, colocar ele numa prisão militar que seja, tem que afastar. Agora, a gente não pode tratar todo policial como um bandido, todo policial como um cara que faz mal, muito pelo contrário. Os policiais brasileiros são heróis. E evidentemente, quando a gente vai em periferias daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, o principal problema não é a violência policial. É um problema, evidentemente, a gente tem que combater. O principal problema desses lugares é o crime organizado.
É o crime organizado que sequestra, é o crime organizado que estupra, é o crime organizado que mata, é o crime organizado que rouba, é o crime organizado que impede de chegar a mercadoria do Mercado Livre ou mercadoria do Correios, porque você só pode receber programa postal se for o próprio crime organizado que entrega. É o crime organizado que não deixa chegar a internet no local, você só pode comprar a internet do PCC do local ou do Comando Vermelho do local. A gente viu a polêmica que teve recentemente sobre a tal CVNet, né, que é a internet do Comando Vermelho. O problema desses locais é o crime organizado. Enquanto a gente não combater o crime organizado, não adianta ficar caindo nesse papinho de socióloga de que polícia bate, etc. Que o principal problema desses locais é o crime organizado, com certeza. Então, Janaína Pascoal, que teoricamente é de direita, ela rivalizou com você. Você acha que isso aconteceu porque o MBL passa a competir no mesmo espectro que ela? Porque ela estava numa pegada mais bolsonarista, correto? Sim. A Janaína, na verdade, é o seguinte, cara. Ela não é uma figura política que você consegue colocar numa caixinha, né? Ela vai variando, né? Então ela tem posições muito contraditórias. Por exemplo, quando deu a pandemia, ela subiu no plenário da casa e falou que o Bolsonaro tinha que sofrer impeachment. Ele tinha que ir embora, tinha que renunciar, que absurdo, não sei o que lá. 2 meses depois ela tava passando pano. Então ela parece uma biruta de aeroporto, ela vai cada hora pra um lado. E aí, sei lá, nessa eu achei uma canalice que ela fez comigo, a gente já tinha brigado. Ela pegou e tentou se aproveitar pra tentar, vou aparecer aqui. E me acusou de ser absurdo, né? Então, fazer o quê? Cara, você acabou de citar a Janaína Pascoal, que ela é uma figura recente na política, né? Ela já atua há um tempo como advogada, correto? Na verdade, ela surgiu no impeachment da Dilma, né? No impeachment. No impeachment. Então basicamente na mesma época do que o mais MBL. ou menos, mais ou menos isso. Acendeu. Cara, eu fico vendo vocês do MBL. Antes de fazer essa pergunta, cara, eu queria dizer pra você que tá aí, se inscreva, curta, compartilha, é importante. A gente vai ler no decorrer do programa o seu superchat, o seu Pix que tá aí na tela. Então mande, você que tem alguma dúvida, algum questionamento e queira falar com o Arthur, beleza? Então, cara, o MBL, vocês cresceram muito com a internet, né? Sim. Tipo assim, a internet, eu acho que dos políticos que vieram do MBL, talvez pode dizer que a grande vantagem dele para outros políticos seja o manejo das redes sociais. Cara, quando compara essas figuras como, sei lá, você, Kim Kataguiri, ou até pessoas que saíram, tipo Fernando Holliday e tal, fizeram parte do movimento, com políticos mais tradicionais, vocês acham que esse domínio com a internet, com a galera da internet, é uma vantagem mesmo ou a máquina, o sistema passa por cima disso? Cara, são duas estratégias completamente diferentes. É como se eu vou comparar aqui com você o seguinte: é como se a gente tivesse uma equipe de Fórmula 1 e a gente tem um orçamento limitado e eu decido usar o meu orçamento no motor e você decide usar seu orçamento na aerodinâmica. E ora um é melhor, depende da pista o outro é melhor. Então vamos lá. O voto de internet, né, que a gente chama, na verdade é o voto de opinião. Tem muita gente que a gente atinge fora da internet, através, sei lá, de entrevista em canal em canal aberto, ou quem já foi colunista da Folha. Então a gente atinge algumas pessoas, né, através da indicação de alguém, né. Então, de uma forma geral, a gente pode atribuir isso ao voto de opinião. É o cara que ele gosta de política, ele analisa politicamente, ele tem uma opinião muito forte e ele vota em você porque ele se identifica com suas pautas e faz propaganda para você. O voto do que a gente chama de centrão, que é a esmagadora maioria do Brasil, não é necessariamente um voto de opinião. O cara nem sabe se o político dele tá apoiando o Lula, o Bolsonaro, se é de direita, se é de esquerda. O cara, basicamente, ele vê alguma vantagem em votar naquela pessoa, uma vantagem imediata, e ele coloca ela num cargo que às vezes não tem nada a ver com aquela vantagem que ela vai obter. Então vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava falando com o Marcos Doval, né? Na época a gente não tinha brigado ainda, e eu tava cobrando ele dele não bater no Bolsonaro, dele ficar passando pano no Bolsonaro. Como é que é assim? Porque ele odiava o Bolsonaro. Ele tinha brigado com o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro falou que ele não era da SWAT coisa nenhuma na época e tal. Falei, cara, você não gosta do Eduardo, você não gosta da família Bolsonaro, eu também não gosto. Você sabe que eles são uns vagabundos. Eu sei. Então bate neles. A desculpa dele foi, eu não posso bater neles, cara, porque se eu brigar com o governo, eu não tenho as emendas, e as emendas são importantes para eu levar recursos para o meu estado. Traduzindo, eu tenho muito voto de curral eleitoral, que é quando você leva o dinheiro que é do cara, e aí você finge que você tá trabalhando. Ô, Cassioso, é o seguinte, eu sou tão legal que eu reformei a praça aqui que tá em frente ao teu bagulho, viu? Tua filha estudando em escola pública, eu mandei reformar a quadra da escola dela, viu? Sua esposa precisou de uma vaga no hospital, eu usei minha influência, coloquei ela na frente. Sim. E aí você sente aquela vantagem de estar próximo a mim ou de ter votado em mim, sendo que na verdade eu tô ou
me aproveitando da sua ingenuidade ou fazendo o meu trabalho. E aí essas pessoas votam nesses caras. O que acontece é o seguinte, cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. A vantagem do voto de opinião é que é o seguinte, eu não preciso ficar me esquivando de opiniões e brigas que esses caras do Centrão evitam. Então, por exemplo, se eu precisar brigar com o governo, eu brigo. Se eu precisar brigar com quem hoje tá bombando, eu brigo. Porque meu voto é de opinião, as pessoas gostam de mim porque eu tenho opinião. A desvantagem é que justamente essas pessoas que trabalham com recurso e tal, eles formam uma máquina e eles estão dentro de um corporativismo que a gente não tá. No caso do Centrão, a vantagem é o cara, ele não precisa se posicionar. Tá? A desvantagem é que ele tem que tomar cuidado para não ferir a opinião genérica de um eleitor dele, que de repente se ele der uma opinião, eu sou mais à direita ou mais à esquerda, ele perde aquele cara. Né? Porque o cara nem... o eleitorado dele não é um eleitorado de opinião, é um eleitorado genérico, é aquela coisa babaca que a gente ouve desde os anos 80, o político vem aqui, vou trabalhar por você, eu trouxe recursos para a região. Sim. Então, cada um tem a sua vantagem. O que eu posso dizer também é que essa última eleição agora de 2024 mostrou que o Centrão cresceu demais. O Centrão sempre foi majoritário no Brasil, sempre. Se pegar o momento mais polarizado, eleição em 2018, o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno com 100 fundo eleitoral. Mesmo naquele cenário, o Centrão foi a maior parte do Brasil e continua sendo e cresceu ainda mais agora. As eleições agora de 2024 mostraram que prefeituras e vereanças foram majoritariamente dominadas pelo Centrão. Pelo Centrão. Cara, pô, eu que agradeço a sua presença. Eu ia chamá-lo. Não vem com essa história, meu. Eu ia te chamar um dia, mas aí deu problema. Não, assume, esqueci de ti. Assume. Cara, eu tava pensando assim, porque eu penso que nem sempre o convidado vai querer vir por causa da minha fama. Eu acho que eu sou queimação de filme, de certa forma. Certamente, não, porque isso é uma coisa que me preocupa muito. Realmente, olha, passar por lugares que o cara é cancelado são coisas que eu não costumo fazer, meu. Então, a gente é meio, pra galera que é mais politicamente correta, pessoas como eu e você, a gente é meio branco, né, pra elas. Meio? Não, se eu fosse meio, um negão quase azul do meu jeito. Se eu for meio branco, eu ainda tô faceiro, cara. Eu tava até falando essa semana que eu era como se fosse um pão torrado com nata que eles jogam por cima, né, cara? Ou alguma coisa esfregada com Vênus, porque eu não sou mais negro pra muita gente, né? Há bastante tempo, infelizmente, pra uma galera que busca enxergar sempre o negro numa pré-condição existente, tanto de pensamento político, ideológico, tanto de comportamento, a gente ainda causa um estranhamento. Sendo que, na minha opinião, não sei se tu concordas com ela, se a gente sai um pouco do debate público, ou sai um pouco da imagem construída pela mídia, pela imprensa, pela academia, daquilo que seria uma pessoa negra, se a gente vai para os locais onde a maioria dos negros se encontram, que é o lugar mais periférico, que é o lugar mais enrijecido das grandes estruturas de debate político nacional, a gente acaba percebendo que, na verdade, o negro é muito mais parecido com a gente. É isso, cara. Tu não achas isso? Exatamente, ninguém da mídia fala isso. O negro que é o negro periférico, geralmente é um cara que não é negro, ele não é desconstruído. É difícil. É difícil. Rola, mas difícil. Não é a maioria. É um cara que geralmente é de igreja, ou é católico ou é de igreja pentecostal, por exemplo, ele tem uma fé cristã. Sim. Ele é um cara mais tradicional, ele é um cara sem tanta frescura. Sim. E, cara, quando vai pra mídia... Não, o cara, esse cara não existe. Não, pra começar, é que, gente, eu tenho que me concentrar, porque assim, eu tomei uma mijada antes de iniciar o programa, e disse assim, te segura, então eu tô tentando me segurar, né? É quando você deu uma frase assim, que quase que eu entrei, assim, mas que é um cara que ele já começa pela heterossexualidade dele desconstruída, vamos falar dessa forma educada, né? Heterossexual. Então o cara, ele já chega e já vai desmonhecando, assim. Como é que é o nome daquele cara que era do... Baitolagem pra você, que é um termo técnico pra heterossexualidade desconstruída, é baitolagem. Como é que é o nome daquele cara, meu, que era um personagem da arte dos tempos logo que começou a arte ser discutida lá nos Estados Unidos, que era um negrão, que ele era todo assim, cara, como é que é o nome dessa figura, meu? Eu, sinceramente... O Albino fez uma nova roupagem dessa imagem, que era um negrão que ele era todo torto, que não é o mundo da arte dos negros, ele era um cara meio que tirado assim de chacota. Daqui a pouquinho vou me lembrar do nome desse cara mais técnico. Mas basicamente é isso, ele vai desmoecando, daí ele vai virar algum artista da Globo, que esse cara já tem que começar a beijar gente tipo Cirilo, né? Ele já começa a beijar outros caras, daí esse cara já tem um pensamento super hétero, super hiper, como é que pode dizer?
estereotipado e baseado num pensamento de esquerda. Então, o cara, sei lá, é um eletricista. O cara faz o papel de um porteiro e já começa a militar dentro desse próprio papel na mídia. Então, é essas coisas que acontecem. E Né? pior que no meu imaginário de pessoa normal, de cidadão comum, Sim. cidadão médio, esse é o cara mais branco que existe, é o Fiuk. Claro. Esse cara, você não lembra do negão que é, sei lá... Pô, mesmo que eu não vou nem colocar o negro numa posição subserviente ou numa posição de... Só, se o cara, sei lá, é da periferia e é engenheiro, ele é um cara parecido com a gente. Sim. Se ele é eletricista, ele é um cara parecido com a gente. Sim. Se ele é porteiro, ele é um cara parecido com a gente. Sim. E esses caras, quando vão pra mídia, aí dá uma fiucada, fica estilo Fiuk. Você fala, estou aqui representatividade. Ele está representando, irmão, só a pele não tá representando, Exatamente, não. Você tá representando um estereótipo que foi criado acerca da gente. É. E reforçando algo que vai muito contrário à nossa própria aparência, né? Uma coisa assim que... não sei se o Nego Di já veio aqui, mas enfim. Ainda uma das não. coisas que me decepcionou um pouco no Nego Di, porque assim, ele saiu do Big Brother, se eu não me engano, com 98,5%, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fazia parte, eu sou do Sul também, né? E eu fazia parte do fã-clube do cara. Sim. Então, assim, achar alguém que era fã do Nego Di naquela época do Big Brother, meu, era a mesma coisa que achar uma agulha no palheiro. Ninguém era fã dele. Todo mundo cancelava ele naquela época. Todo mundo era contra. E daí eu lembro que eu esperava dele, pô, mas se eu tô aqui apoiando o cara, eu espero que ele seja aquilo que ele é como um artista lá dentro. Né? E chegou lá, ele chegou nos primeiros dias, veio com um papo, eu tô aqui querendo me desconstruir, porra, mas já? Já? Nos primeiros dias, não, porque eu tô querendo aqui me desconstruir, eu tô aqui pra aprender. Quando o cara começa com uma frase, eu tô aqui pra aprender e pra errar, sabe? Me conta, me fala como é que é. Cara, isso eu já Então, eu acho que não é uma frase ruim se você tira o contexto, se você não segue a cartilha. Eu tô aqui pra aprender uma coisa positiva, mas eu não tô aqui pra aprender com Fiuk, irmão. é um bom ponto. Eu tô aqui pra aprender com, sei lá, com Fiuk, com... não tenho nada contra a menina, mas com Juliette. Não. Porra, essa galera não tem nada pra me ensinar, Sei, não, pelo amor de Deus, cara. Tem que ensinar Entendeu? aquilo que eu não quero ser na minha vida. Exatamente. Né? Exatamente. Aí os caras chegam assim, mas eu acho que ele, no caso de Nego Di, ele foi positivo, porque ele viu que essa galera não vai abraçar. Ele chutou. Ele chutou o balde. Chutou. Eu acho que foi um momento crucial pra carreira dele, justamente que ele disse, eu desisto dessa gente, realmente saiu de lá, foi extremamente retalhado, né? Sofreu muita injustiça, né? No meio artístico. E acho que agora ele voltou pra aquilo que ele sempre foi, originalmente, né? Porque lá no Sul é uma coisa que ele fala com uma certa razão, que lá no Sul, principalmente em Porto Alegre, a gente vive numa ilha. Então a galera que deve saber um pouco disso também, né? Por não ser natural aqui de São Paulo. Então a gente vive todo numa ilha. E dá a impressão que todo mundo acontece aqui em São Paulo. Sim. Então quando a gente sai de lá e vem pra cá, muitas vezes a gente pensa, pô, que legal que o cara se transformou. Não, na verdade esse cara sempre foi dessa forma. E que infelizmente não tinha acesso a um local como São Paulo, né? Então acaba virando essa vitrine. Muita gente fala, inclusive... tu é parecido com o Nego Di, ou tu fala de um jeito parecido. Não, gente, a gente veio de uma mesma realidade. A gente veio do mesmo lugar, da mesma localidade, de uma mesma realidade social, muitas vezes próxima, e a partir daí as pessoas são naturalmente parecidas, né? De um negro gaúcho de classe média, eu me considero de classe média, mas que eventualmente tem essa voz invisibilizada por esses meios que a gente estava falando agora há pouco, né? Sim, cara, pra gente as coisas só acontecem mediaticamente em São Paulo e para as pessoas de São Paulo também, porque assim, por exemplo, comediante iniciante chama de open mic. Aí tem muita gente que usou a cena de comédia, eu sou todo mundo, né? Dizem que para contra-atacar, dizem que eu sou open mic. Só que beleza, se eu fosse tudo bem, mas eu faço comédia há 6 anos. Tem 1 ano que eu tô aqui em São Paulo. Aí parece que eu comecei a fazer comédia há 1 ano. Não. Tem história por trás do Vocês dedo, têm né? que olhar pra fora do umbigo, mas também assim, eu também não reclamo não, porque isso pra mim foi bom, cara. Sim. Pra mim fazer comédia, pra mim, vírgula, né? Não tô conjugando não, tá? Pra mim, fazer comédia em São Paulo, ou fora de São Paulo, foi bom porque me testou, assim, me fez ficar forte. Lá o pessoal do Nordeste só vai rir se a piada for de fato engraçada. Eles não vão rir se vai... mais difícil. se vai tocar a sua causa, se vai... Não, só vai rir se a piada for engraçada. Lá tem uma tradição no Nordeste de muitos bons humoristas, de personagem, de contar anedotas. Então, assim, lá você tem que ser bom. E aí eu tive que ser bom lá pra vir pra cá. Aí eu chego aqui em São Paulo, vejo alguns bons comediantes, mas a grande maioria ruim. Assim, o pessoal de São Paulo parece que é mais feliz. Eu criei uma teoria de quanto mais o IDH é alto, mais idiota é a Porque não tem história pra contar, né, cara? Não tem dificuldade. É. Minha dificuldade é que eu recebi a mesada errada. não tem graça, entendeu? É outra realidade, né? E você... Te incomoda, né?
Não me incomoda, não. Não você, mas a gente incomoda. O quê? Ah, sim, entendi. A gente, você falou, a gente incomoda. E uma desses momentos foi a Lei Anti-Oruan. Chamou atenção aí no Brasil todo. Vocês são adorados pelos rappers do Brasil. Galera que vai pro Podpah odeia vocês. Eu gosto de rap ainda, cara. Você gosta de rap? Eu gosto. Você gosta de quem, assim? Não vou citar nomes aí. Pra não perder voto. Não, para perder voto não, mas eu gosto de rap. Gosto de MC Ig, gosto de vários outros aí que posso citar. Gosto de Yankee Vino. Pô, eu gosto de rap. Velho, sou coroa, não conheço, só conheço Racionais. Eu gosto de Racionais, eu gosto de Racionais também. MVB eu nunca tive muito contato, mas eu gosto de Racionais. Nosso problema não era nem contra o Oruan, depois virou contra o Oruan, mas era nem contra o rap, nem contra o funk. Nosso problema era contra a apologia ao crime, né? E tem várias músicas de vários artistas, do Oruan, do MC Pose do Rodo, evidentemente também, que são apologias ao crime, né? E a gente tem que separar o que é liberdade de expressão e o que é apologia ao crime. Porque a sociedade brasileira já tornou o crime a apologia ao crime. Já é crime. Sim. E é um absurdo que, se o Estado brasileiro torna algo crime, o Estado brasileiro vai lá, não prende a pessoa que comete esse crime e ainda financia o show de alguém que vai cometer esse crime. Guto, eu vou ser bem honesto, eu fico muito na dúvida em relação à Lei Anti-Oruan, porque, por um lado, eu olho... É arte, tá? Eu vou criar meus filhos... Eu espero que eu tenha êxito, que nenhum dos meus filhos escute essa merda do que o Oruan faz. Pose do Rodo. Esse cara é um lixo. O que esse cara faz é lixo. Entendeu? Essa é a minha opinião pessoal. Sim. Só que, ainda assim, é arte. Eu tenho medo do Estado dizer, pesar nisso aí, sacou? É uma questão que eu não tenho dúvidas, que de começo eu fui a favor da Lei Anti-Oruan, porque, soa contraditório o Estado financiar... pessoas que fazem apologia a quem tá combatendo o Estado. No mínimo tem um conflito de interesses aí. E aí, cara, por outro lado, eu penso na questão de liberdade artística. Ele tá fazendo uma música. Por mais que seja um lixo, é uma música. Vocês não se questionaram quanto a isso, não, cara? Claro que a gente se questiona. É que não tem a ver com o nosso projeto que você tá discutindo. Evidentemente que a gente não quer acabar com a liberdade artística ou de produção de artista nenhum. A gente quer dizer que o Estado brasileiro já tornou isso crime. Não vai financiar. A gente não pode financiar com dinheiro público algo que o próprio Estado brasileiro diga que é um crime. Então, se o Oruan quer fazer o show dele, pode fazer. Quer fazer o show dele com dinheiro público? Eu discordo, mas pode fazer. É legal. O que ele não pode fazer é apologia ao crime organizado e ao tráfico de drogas com dinheiro público. Muito simples. Assim como a gente também não pode fazer músicas fazendo apologia a qualquer outro crime. Não preciso citar, mas imagina uma música com apologia ao estupro. Isso não é liberdade artística. Isso é um crime. Uma música apologia ao crime organizado. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Então, se você fazer isso, você vai ter as suas punições. Não é proibir o Oruan de fazer shows, proibir o Pose do Rodo de fazer shows. Não. Pode fazer o show. Pode até fazer o show com o dinheiro público, eu discordo disso, mas é uma coisa que a legislação brasileira permite. Agora, se fizer esse show com o dinheiro público e cometer apologia ao crime organizado, você vai ter que devolver o cachê desse show. Muito simples. Se a população brasileira se a população brasileira acha que ele tem o direito de fazer apologia ao crime com dinheiro público, beleza, mas vai ter que mudar a legislação que já tornou o crime apologia ao crime. No caso, o Oruan poderia fazer, mas se ele fizesse apologia, ele teria que devolver o cachê. Exato, é uma coisa que é posterior, né? Não é uma censura prévia. É, fez o show. Se nesse show teve alguma música que fez apologia ao crime, o cachê tá retido, você tem que devolver o cachê. Fez o show, não teve apologia ao crime nenhum, manda ver. Isso agora até esclareceu um pouco mais pra mim, porque eu achava que ganhava um tonzinho assim de censura prévia, porque você diz, não, esse cara não pode, esse não pode, mas é após. E após, lógico, não tem nem como a gente saber que o cara vai fazer apologia ou não. Agora, fez o show, tá lá, camiseta do Marcinho VP, que é um dos maiores bandidos do Ocidente, tá? Ele é líder de uma das maiores facções do mundo, que é o Comando Vermelho. Sim. Tem várias, assim, é condenado por centenas de anos por vários crimes que é provado que ele fez e tá pagando por esses crimes, que comanda o Comando Vermelho mesmo dentro da cadeia. O tráfico de drogas, a Rota Amazônica, que é liderada pelo Comando Vermelho, manda sequestrar, manda matar, manda traficar, manda roubar, manda furtar dentro da cadeia. Se você faz um show defendendo a soltura desse bandido, isso é apologia ao crime. Isso não é liberdade de expressão. Você não pode fazer isso. Né? Show em defesa do Fernandinho Beiramar. Isso não pode acontecer. Show em defesa do Marcola não pode acontecer. Assim como o show em defesa do Marcinho VP não pode acontecer. Isso não é liberdade de expressão. Isso é apologia ao crime.
É. E soa contraditório, tipo, no mesmo país que um deputado perdeu o mandato por áudio privado, você permitir que você financiar que um cara fale. Às vezes o Brasil combate o discurso quando é conveniente, às vezes não. E um dos casos que eu acho mais assim emblemáticos do combate à liberdade de expressão é o caso de Monark, cara. Eu discordo totalmente do que Monark falou. Eu acho um absurdo o que ele falou. Eu acho que não tem diálogo com o nazismo, mas querer destruir o cara como cidadão, querer tirar o direito dele de trabalhar, ele passou a ser um não cidadão, né? Uma não pessoa. O que separa o cara ser cancelado pela opinião política dele ou não, a gente sabe que no Brasil é ideologia. Se for o Lula falando, seja o que o Monark falou, não quero entrar no mérito da discussão dele, seja o que o Arthur falou, o Lula falando, tá liberado, é casca de banana, escorregou, foi mal interpretado. Quando é alguém de direita, a gente sabe como funciona, né? O Danilo Gentili tem aquela famosa frase que não é o que a gente não tá discutindo e cancelando o que foi dito, mas quem disse. Se a pessoa estiver no lado certo, né, no lado bonito, no pessoal da Beautiful People, o pessoal ali da Rua Augusta, da Vila Madalena, de Pinheiros, do Leblon, você pode dizer o que você quiser. Aí é liberdade de expressão, aí liberdade. Pode até ir com a camiseta do Marcinho VP. Tá liberado. Agora manda um áudio privado aí, seja de direita, que você vai ver o cancelamento que vai ter. Inclusive, você é desminorizado. Se você for negro, você deixa. Vale a pena você ouvir racismo se você não estiver do lado do pessoal limpinho, cheiroso. Se você for deficiente, ou gay, ou qualquer coisa que seja assim. É o que eu falo, né? Se você for um negro, você sabe muito bem disso. Se você for um negro de direita, você vai sofrer racismo, porque o racismo ele existe, o racismo é cruel. Você vai sofrer racismo dos racistas, né? Eles existem, e vai sofrer racismo do movimento negro também. Se você for uma mulher de direita que não gosta do feminismo, você vai sofrer machismo dos machistas, eles existem, e vai sofrer machismo do movimento feminista também. A mesma coisa com os gays. Se você for um gay de direita, você vai sofrer homofobia dos homofóbicos, eles existem, e vai sofrer homofobia do movimento LGBT também. Porque no fim do dia, esses movimentos identitários, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, eles já não se importam com os negros, com os gays ou com as mulheres. Eles se importam apenas com a esquerda. Eles querem que você apenas defenda a esquerda. Não é mais uma pauta racial, de combate ao racismo, de diminuição do racismo. Não, o movimento negro brasileiro só quer saber do PT e, sobretudo, do PSOL. Quando você pega o QI médio e o QI médio é baixo, significa que tem muita pessoa que ainda tá pra baixo, cara. Sim. Isso é muito grave. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o QI médio da Inglaterra, que é 100. Um cara de QI 100 não é gênio. Só que ele, beleza, QI 100, ele tem um QI médio. Então você vai ter algumas pessoas com 98, 95, 92, legal. Umas pessoas com 105, legal. O problema do QI médio do brasileiro, que é 86, se não me engano, né? 86 você nem passa no exército americano. Você não serve nem pra limpar o banheiro do soldado americano, cara. É o médio, mano. Então tem uma galera que tá muito pra trás. Se você tem QI 86 com média, você tem QI 83, 80, 78. E aí são pessoas, cara, que geralmente você não tem muito o que fazer com essa pessoa, porque ela tem uma vontade quase que mágica de ser enganada. Ela quer ser enganada o tempo todo. Então, como é que você faz para melhorar o QI de um país? Você tem que trazer, em primeiro lugar, a alimentação. Tá? Isso é comprovado, isso não é opinião. Se você não alimenta direito uma criança, essa criança vai ter deficiência cognitiva no futuro. Então, se você passar fome, já era. Você tem que comer, cara. Tem que comer vegetal, tem que beber água, tem que tomar sol, tem tudo isso. Coisa 2, você precisa fazer os estímulos corretos das crianças. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui a sua esposa com o seu filho. O tempo todo ela tá de frente para ele, ela tá brincando com ele, ela tá interagindo aqui com ele. Sim. Quando você pega uma família muito pobre, que a mãe ela trabalha o dia inteiro e quando ela chega ela tem tarefas de casa para fazer, a maior parte da interação dela com o filho dela é de costas. Porque ela tá lavando louça, porque isso não dá os estímulos corretos para aquela criança. E depois quando aquela criança vira um jovem e entra na escola, você tem talvez um dos piores sistemas educacionais do mundo para instruir essa criança. Então, nós somos uma fábrica de burros. Sim. Porque a gente não alimenta direito, nós estamos vencendo isso agora. Né? Na verdade, no final dos anos 90, a campanha do Betinho, sei lá, nós estamos vencendo isso agora. Os estímulos ainda não foram vencidos. Existe muita criança que vai para creche lotada, depois chega em casa, a mãe não brinca com ele porque não tem nem tempo. E nós estamos muito longe de consertar o nosso sistema educacional. Então, nós somos uma fábrica de burros. Infelizmente, cara. Só que sabe qual é a visão que eu tenho, cara? Que a visão que eu tenho é que, por exemplo, essa visão que demoniza a história do Brasil
uma visão que quer condenar o passado do Brasil. Sim. E essa visão do cara do Twitter que fala Bostil, QI 83, é uma visão que me parece que quer condenar o futuro do Brasil, sacou? Porque eu vejo só, tipo assim, reclamação, um certo elitismo. Assim, o Brasil... O cara, às vezes, que fala isso atrás de um Twitter e produtivamente ele não faz nada. É um jovem que não que não produz, não contribui economicamente para a sociedade, não contribui intelectualmente. Ele talvez não escuta, sei lá, MC Rian. Aí ele já acha que ele já é um grande gênio. Isso é o mínimo, irmão. Isso é o mínimo. Isso não vai te fazer um gênio, não. Então, tipo assim, o que eu vejo, cara, é que também não tem muito esforço dessa galera. E, assim, pô, você enquanto líder de um movimento que é o MBL, tá ligado? Ou político, ou qualquer outra coisa, cara, de certa forma, tem que ter aquilo de tornar o discurso mais fácil pra tentar convencer a massa. Sim. Então, até certo ponto, você reconhece que há essa precariedade no Brasil, Sim. mas você reconhece a necessidade dessas pessoas e talvez de trazer elas pra cá, certo? O lance é o seguinte, cara, eu até tenho uma visão um pouco diferente, cara. Eu acho que é bom, eu não descarto, com certeza, o nível de hipocrisia que deve ter, de cara que também é burro, porque o burro se acha inteligente. E o inteligente é burro. O lance é o seguinte, cara, eu acho que é bom que a gente fale disso, porque o primeiro passo pra gente mudar é diagnosticar o problema. E eu vou dizer uma coisa, cara, é uma coisa que a gente tem falado bastante nas lives e nos nossos congressos. Sempre que você vai criar alguma coisa, antes de mais nada, você imagina. Então, por exemplo, o Cássio Zogo, você fez engenharia de... Agrimensura. Você fez engenharia de agrimensura, irmão. Você para se tornar um comunicador, em primeiro lugar, você imaginou. Você falou, mano, já pensou se eu faço um stand-up? Sim. Já pensou se eu faço as pessoas rirem? Já pensou se eu crio um canal no YouTube e eu faço sério? Pô, aí você primeiro imaginou, aí depois você deu o passo para executar. Sim. Então, a gente não vai executar uma melhora do Brasil se a gente não imaginar o Brasil que a gente quer. E eu acho que parte da imaginação de um Brasil novo é, sim, passar por uma autocrítica pesada e desagradável. Eu vou te falar. Eu sempre tive, quando eu era criança, aquela síndrome horrorosa de achar que eu vivo num lugar muito ruim e falar, puta que merda, o Brasil não é bom em nada, o Brasil só é bom em futebol, é horrível. Eu lembro uma vez, cara, quando eu tava teve alguma Copa, não vou lembrar qual que era, talvez 98, que eu lembro que eu fui no McDonald's e aí tinha uma... Sabe aquele papelzinho que vem na bandeja pra sujar? Sim. E aí na época da Copa tava assim, como você se sentiria se você fosse... E aí tinha lá, francês, papapá. E aí eu lembro que o do meio era dos Estados Unidos, tava assim, como você se sentiria se fosse americano? Você se sentiria no centro do mundo. Porque a maior parte dos filmes é sobre você, a maior você ganha as maiores medalhas, você não sei o que lá. Ou era de Olimpíada, ou era de Copa, eu não lembro agora. Eu olhei aquilo e falei, vai te se fuder, mano. Eu queria que nós fôssemos o centro do mundo. Eu queria que o Brasil estivesse aqui. Não quero ser um país eco conhecido por carnaval e praia. Foda-se praia. Praia tem tudo quanto é lugar do mundo. Eu quero ser conhecido porque a gente é inteligente, porque a gente é foda. Não. A gente não é conhecido por nada. Aí eu lembro que tinha sei lá, Japão. Você ia se sentir no centro tecnológico. Porra, mano, é isso que eu queria, meu. E eu acho que parte do problema é da gente olhar pro Brasil e achar que tá tudo bem a gente ser o que a gente é hoje. E a gente não tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que diagnosticar. Isso não é síndrome de vira-lata, é síndrome de realidade. Nós somos, assim, Cássio, assim, o Brasil é muito ruim, cara. E eu sei que às vezes falar isso é impopular, mas o Brasil é muito ruim. Eu não tenho experiência, eu nunca fui pro exterior, né? Quer dizer, meus antepassados vieram da África, que é um pouco pior. Você é descendente do quê, cara? Eu não sei, eu sou típico brasileiro, né? Tenho a avó que tem ascendência indígena. Meu pai é negro, então a maioria... eu lembro do meu bisavô, era negro bem retinto. Que região da África? Não sei, Isso cara. é legal, faz um teste genético e aí você consegue ver qual povo são dos seus antecessores, cara. São antecessores. Eu tenho curiosidade, cara. É muito legal. Eu tenho curiosidade. Eu sei tenho que é da África África. Duvido muito que seja da Europa, pelos meus traços. Cara, você sabe que nós somos tudo misturado. Eu tenho África, eu sou um pouco judeu, eu sou um pouco índio também, eu sou um pouco tudo, cara. Boa. Aí o que é que acontece? Na minha cabeça, olhe bem, eu vou pensar em direita, tá ligado ao agronegócio. Agronegócio tá ligado a desmatar. Desmatar, aí vai daqui a pouco o agronegócio tá ligado ao capitalismo, a prosperidade vai. É muito difícil eu romper essa ligação para dizer que a prosperidade e o agro pode estar ligado com conservar Exatamente. o meio ambiente.
Como é que a gente faz, velho, pra mudar essa ideia aí? Cara, eu acho que a esquerda... Agora eu tava falando do pronome neutro. Sim, O pronome neutro é o calcanhar de Aquiles da esquerda. sim. O calcanhar de Aquiles da esquerda na questão ambiental é o veganismo. O calcanhar da esquerda na questão ambiental é querer conservar a foca monge do Havaí. Então, tem alguns calcanhares deles que tem que ser explorados pela direita. Então, cara, se tu chega... No Brasil, tu precisa falar com o pobre. Se tu não falar com o pobre, cara, desculpa, tu não vai fazer sucesso algum. É Algum. verdade. Esquece. Qualquer esquece. área. Qualquer área. Meu, se tu tem uma loja de roupa, se tu tem um empreendimento, se tu tem um empreendimento alimentício, se tu não conversa com o pobre, se tu não entende o pobre, tu não vai em lugar nenhum. Então tu chega assim e fala pro cara assim, ó. Cara, meio ambiente não tem nada a ver com conservar um animal que tu nunca viu na vida. Um animal que se tu pudesse, tu experimentaria ele frito. Então esquece essa questão. Outra coisa sabe uma pauta que é muito boa de atacar a esquerda? Os combustíveis fósseis. Então tu pega o cara que tem, eu não entendo bulhufas, vamos dizer outra coisa. Eu não entendo bulhufas de carro. Então tu pega um cara com um carro popular, o cara suou lá, batalhou pra conseguir aquela troço. Conseguiu, pô, agora eu vou conseguir levar minha mulher e meus 5 filhos pra escola. 5 filhos não cabem no carro, mas ele dá um jeito. Os meus 5 filhos pra escola numa tacada só. Daí o cara fala assim, ó, o mentalista de esquerda chega pra ele e fala assim, ó, pô, mas emite CO2 esse teu carro, hein? O cara vai te mandar merda. Então, com razão. Ah, por que tu não sai da tua periferia, vai trabalhar num bairro nobre, num trajeto que já fica 40 minutos no trânsito, e tu aumenta e leva os teus filhos de bicicleta? E demora 4 horas pra fazer esse mesmo trajeto. Esses são calcanhares que tem que ser explorados, eles estão ligados à questão ambiental. Tudo que o pobre quer é ganhar um dinheiro pra fazer um churrasco. Aí que tá. Aí que tá. É ter um carro pra não pegar ônibus lotado todo dia. Aí que tá. Daí tu chega assim pra ele assim, olha só, esse teu churrasquinho de domingo, meu velho, não tá fazendo bem pro meio ambiente. É imoral. É imoral, porque a vida do animal, o cara vai te mandar merda. Então tem que ter alguém pra dizer pro cara assim, meu, continua fazendo o teu churrasco sem problema nenhum. Porque não é isso que vai mudar. Não é isso que vai ser um grande diferencial se o teu clima vai mudar ou se não vai mudar. Se vai ter inundamento no teu estado, se não vai ter. Se vai ter ilhas de calor, se não vai ter. Então, popularizar o debate ambiental tem vários calcanhares de Aquiles que a esquerda deixa que tem que ser explorados pela direita. Mas não, falar de meio ambiente, expor essa hipocrisia da esquerda é coisa de direita. Quem é que vai fazer? Ninguém. Eles vão continuar dando de abraçada nisso. Cara, só um detalhe. Vez ou outra eu vou olhar pro celular, mas não é desconsiderando sua presença, não. É acompanhando. Não, eu senti assim, que tinha uma certa assim, não importa o que ele tá falando. Não, cara. Fica tranquilo, velho. Eu tô acompanhando algumas coisas aqui e vez ou outra, Eric vai mandar uma mensagem que pode vir superchat, pix e tal. Então, vez ou outra eu vou olhar, porque me incomoda. Às vezes você tá conversando, tá olhando no celular, parece que você tá desprezando o cara. Toca a ficha. E xingamento, essas coisas, equipe, caso... Pode tocar a ficha também. Pode tocar? Pode tocar. Você é Até muito gosto. perseguido, cara? Não, poxa vida. Ó, pô... E me chamou de capitão do mato, né? Mas quem quer me capturar são eles, na verdade. Pô, os caras mandam pix, porra. Peço a oportunidade de um convidado legal aqui pra falar uma coisa legal. Aí o cara mandei mensagem no chat com a Rebeca. Falou que ele mandou mensagem pra minha mulher. Complicado. Cara, isso tá estranho. Tá estranho. Tu quer fazer alguma ligação ali? Como eu toco alguma coisa aqui? Não, tira o olho da minha mulher, ó. Mauro Júnior mandou um pix e falou o seguinte: engraçado. Ou um superchat. Engraçado, a esquerda diz que o negro não pode ser estereotipado, mas se o negro disser que é de direita, a esquerda diz que não é possível. Hipocrisia. A esquerda não aceita que você não seja, eu falei sobre isso, negre. Você tem que ser negra, você tem que Passaram a vida toda pedindo a liberdade do negro. 300 anos enchendo o saco. E quando o negro realmente pode ser livre pra pensar o que ele quiser, não, daí não. Não pode, Como né? assim? Vamos perder o militante. Pô, te libertei e agora tu tá indo pro outro lado. Vai atuar no outro time. Se você seguir essa cartilha assim, de ser de esquerda, de namorar uma mulher preta, às vezes até uma mulher trans. Não, daí eu deixo... Deixa nem ser mulher. Não, daí eu pulo. É o que querem. Cara, é uma das coisas que eu fiz até uma piada sobre isso, tá? No meu show você pode ver, eu não vou contar aqui não. Cara, essa pegada, eu acho que, eu não sei se o conceito tá errado, se tiver errado me corrija, interseccionalidade, né, de você pegar minorias e você achar... Eu vi num livro sobre isso que pra muitos eles consideram o homem negro hétero, é o livro Injustiça Social, parece. Era criticando essas teorias da justiça social, teoria crítica, né? E falava que para algumas pessoas, que eles vão acumulando, né? Quando você vai, como num sistema de pontos. Você é negro, gay,
transgênero, não sei o que, você já é um super Um oprimido. super combo. É. Exato. Um exódia. Sabe? Exato. Exódia Da da opressão. opressão. E eles falavam que pra muitos o homem negro hétero é visto como o homem branco das minorias. Nossa. Mas faz muito sentido. Faz muito total. sentido. Faz total. Faz muito sentido. Que é obrigatório, cara, você ser negro desconstruído, cara. Não, desculpa, mas... Posso começar a ser cancelado ou tu... Pode, fica à vontade. Tá tranquilo. Fica à Porque eu vou te vontade. dar um exemplo assim, ó. Um homem negro, hoje, ele não pode ser... Eu não estou dizendo que ele deva ser. Veja bem a frase. Um homem negro hoje é impossível que ele seja homofóbico. É impossível que ele faça... que ele seja etarista. Um homem... Por quê? Porque ele já faz parte de uma minoria. Pois Então é. o cara olha pro... Pô, mas tu é negro e tu é homofóbico. O que tem a ver? Claro, o cara que é homofóbico é um cara imbecil. Ponto. Isso é um fato. Você não tá defendendo a homofobia. Eu não tô defendendo a homofobia. Eu estou dizendo o seguinte. Qual é o problema... Aliás, sobre um ponto de vista de discussão de questões interseccionais. Que um homem negro tenha algum outro tipo de preconceito. Então, porque o cara é negro, ele tem que ser solidário, sei lá. Não pode ser gordofóbico. É, tem que ser a Madre Teresa de Calcutá, se você for negro. Exatamente. Não, porque, cara, tu já é... Porque isso é a coisa mais racista que eu posso imaginar. Porque o cara que fala isso pra mim, olha só, tem um homem negro, então não pode ser gordofóbico. O cara olha pra mim e fala assim, ó, pô, eu sou tão fudido assim por ser negro que eu não posso ter um preconceito. Porque eles tratam o preconceito como uma virtude, se tu prestar atenção. É. O preconceito... Não, porque... É a mesma coisa que eu falo que o negro não pode ser racista. Ah, não, o cara negro não pode ser racista. Por quê? Porque o racista pode ser eu. Porque todos os brancos são racistas. Já parte eu sou um racista em desconstrução. Por que o homem negro? Não, porque você não tem... E essa frase que eles utilizam. Cara, poder. Tu não tem poder pra isso. O homem negro não tem poder na sociedade pra ser racista, pra ter algum tipo de preconceito. Cara, isso é o maior preconceito que eu posso imaginar na minha vida. E isso é reflexo, irmão, daquilo que a gente tava falando, do cara querer, isso é o mal do ideólogo, né? Ele querer que a realidade se encaixe à sua ideologia e não o contrário. Que a ideologia, que suas ideias se encaixem ou retratem a sociedade, a realidade. O cara... Cara, é foda, porque isso aconteceu comigo, cara. A primeira piada que viralizou foi uma piada, a gente fez uma piada de trans. E, cara, eu recebi um monte de mensagem racista, já fiz até uma piada que eu chamei os gays racistas, eu chamei eles de dar o Ku Klux Klan. Aí eu falei, eu tava zoando. E a outra coisa, cara, é que um monte de trans era uma mensagem comum. Eu fiz piada sobre isso. Era, você é negro, você é negro, você é negro, negro. Eu falei, porra, trans, porque vocês estão dizendo toda hora que eu sou negro? Eu não esqueci o que eu sou, não. Já vocês. Nossa. Eu não posso mudar aquilo que eu sou, né? Eu sou desde que eu nasci. E é isso, cara. Os caras não enxergam. Que é um dos dados da polarização, você tornar a pessoa unidimensional. Tanto assim pra questão de valor, dizer se ela é boa ou ruim. Tipo assim, se você tá comigo, você é bom, você é Cristo. Se você não tá comigo, você é Hitler. Sim. E ninguém na vida real é Cristo, ninguém é tão bom assim, ninguém é tão mal. A maioria das pessoas, ninguém é tão mal quanto Hitler. Sim. Então, assim, a polarização faz isso. E aí ficar cagando essas regras e tornando a pessoa muito... Quando você escreve um roteiro de filme, de série, do que for, o que é que torna o seu personagem profundo? Contradição. É isso que torna a contradição. Ele é um cara bom, mas ele tá numa... Se ele deve matar ou não, por exemplo. Ele é um cara bom, mas ele não é um filme bobo. O herói vai ser sempre o bonzinho, o bom vai ser muito linear. E nada mais humano do que a contradição. E esses porra matam isso. E as pessoas fingem que é assim. A tal ponto de um político faz uma merda, tipo, dá declarações imbecis, como o Lula vem dando. Ah, não, mas ele tá certo. Bolsonaro faz um monte de coisa de negacionismo idiota. Não tá certo. Tá ligado? Quando a gente trata da... o meu herói favorito, assim, principalmente da literatura brasileira, é Macunaíma. Então essa ideia assim, de ser um herói sem nenhum caráter e apontar essas contradições constantes, dizer, pô, esse cara é um herói, esse cara é um vilão, né? Esse cara, ele tem virtudes e tem atitudes pra ser considerado um líder, mas por vezes tem um comportamento que o escraviza, ou um vício, por exemplo. Né? Quantas vezes não tem um herói que, pô, o cara só faz coisa boa, nem chega em casa, ele faz alguma bobagem. Tem um dos meus grandes ídolos, a gente tá falando de samba agora há pouco, é o Arlindo Cruz. Arlindo Cruz, assim, cara, eu acho que ele é um dos maiores fenômenos da história musical brasileira, assim. Infelizmente só vão prestar atenção nisso eventualmente quando ele já tiver em outra, né? É sempre assim que as coisas funcionam no Brasil, né? Só valoriza quando o cara morre. E tem uma frase do Alindinho, que é o filho dele, que também é cantor, que me marcou muito, que ele disse o seguinte: o meu pai, ele só fez mal pra si mesmo.
Então, e vai bem nessa linha que eu tô, argumentativa que eu tô construindo, de que todo herói, concordando contigo, né, ele precisa dessa contradição. Então o cara faz o bem, o cara tem uma música chamada O Bem, mas chegava em casa e eventualmente se entregava pra algum vício, etc, machucando a ele. E que todo mundo considera como uma atitude errada. E nem Sim. por isso ele deixa de ser necessariamente um herói. Pois né? é. No ponto de vista mais... Porque eu acho que é importante também a gente tirar os nossos heróis de um pedestral, né? Então saber que os nossos heróis também são falíveis. Isso é legal. Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo sempre pergunta, qual é a tua grande referência? A galera fala, quer que eu fale, o Thomas Sowell, não sei, o André Rebouças. Cara, o meu grande ídolo, minha grande referência é o Paulo Cruz. Claro, hoje eu trabalho com ele. Assim, que pra mim é algo inimaginável. Mas se tu me perguntasse isso há 7, 8 anos atrás, eu ia te dizer, o Paulo Cruz, não conhecia. Pra mim era alguém inalcançável. Só que a vida juntou essas duas pessoas. Por que não pode ser o Paulo Cruz? Por que não pode ser alguém que eu conheço, alguém que eu tomo uma cerveja... Ele não bebe, né? Mas eventualmente... Por que não alguém que eu como um churros? Por que sempre tem que ser alguém inalcançável? Alguém que seja alguém fora da minha realidade, né? Que possa ser ainda usado e não pode ser alguém que tá ali constantemente Tá junto próximo, comigo. né? Né? São reflexões que a gente também... Pois é, você que gosta de comédia, você tá tendo a oportunidade de ver uma lenda na sua frente. Cara, eu tô até Cassius nervoso. Ogro. Tu não viu que eu tava tremendo? Agora, pô, a cerveja eu tava quase derramando. Eu não sabia se era Alzheimer ou se era nervosismo de estar aqui perto. Daqui a uns anos você vai falar, eu estive com Cassius Ogro. Cara, olha aqui, olha o podcast. Tá aqui, cara, tá marcado.